Desses ovos está envenenado e eu nem vou falar qual. É o seu. Escolheu? Escolhi. Agora Eu vou pensa esquecer? Agora Vou pensa esquecer. outro. Pera aí. Você não escolheu mesmo? Agora nós morre. Olha, vocês... Eu demorei. Ai, que nervoso! Primeiro nós vamos ter que... Esse aqui não é. É envenenado? Não. Se for envenenado, o envenenado a gente vai tomar? É. Eu escolho agora? É. É esse aí, morreu! Morreu, você é muito burro. Não, minha xícara não. Vai, anda logo, não vai nada. Camarguinho, vem tomar. Vai logo, maninho, para de graça. Vomitagem. Não vai. Mas se for no primeiro, você é muito burro. Zezé de Camargo tomava todo dia. Bruno! Nossa, tem negócio de pinta aqui. Vicente, não faz